um exemplo aqui, um fato aqui. Aqui em Alagoas, eu acho que você não conhece Maceió, que é a região, não. A gente tem uma cidade aqui no estado, chamada Pilar, Pilar, Aham, Alagoas. E aí o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT aqui, a unidade local, verificou, o Kleber que é daqui deve ter noção do que eu estou falando, o volume de acidentes e de caminhões que aconteciam em determinado trecho. aham, Eu falo isso, eu estou falando isso aqui porque esse assunto chegou à universidade, ao Departamento de Engenharia da universidade. O DENIT recorreu ao Departamento de Engenharia aqui da universidade para poder estudar esse caso. E aí aham. eles descobriram uma força, para quem é da área de exatas aqui, eu nunca conhecia essa força. Eu acho que era força centrípeta, alguma coisa assim. Sim, sim. Eu não sei se é centrípeta, Dependendo da alguma coisa. inclinação da curva, É exatamente isso. ela Eu joga o confesso carro que eu para nunca tinha. fora. Eu não conhecia. E aí eu sei que isso levou a um questionamento político e eles tiveram que modificar o trecho e alterar. E realmente o número de acidentes reduziu bruscamente. Olha Essa é aí. a última indagação que você colocou no último slide aí. É o que explica isso. Que às vezes foi uma obra mal executada, mal planejada e que demandou tantos acidentes. O nível Tem um nome, é o Gustavo Rio aqui, né? Porque ele é da área dele ali, né? Não, Mas eu acho que é é o centrípeta, nível mas eu não sei, não tenho certeza, não tenho certeza. Mas é uma coisa interessante, né? Porque talvez esse fosse um dado que a gente deveria coletar nas auditorias e entender nesses locais de acidente que aí, efetivamente poderia ter precisado de uma intervenção mesmo na forma com a construção da rodovia. Gustavo Bacana. deve saber o nome correto, eu não sei dizer se é esse não. Eu acho que é pela curvatura, força centrípeta, que se. Isso. É. Bora lá, pessoal. Bom, então, definidas ali as questões, vamos para o escopo aqui, né? Escopo de auditoria. O que é? Quais as perguntas ou hipóteses específicas estão sendo examinadas? Quais os principais processos relevantes para a auditoria? Qual o objeto será avaliado e relatado? Quais recursos estão disponíveis para realizar a auditoria? Quais questões, processos e recursos não são abordados? Essa parte de escopo, pessoal, é importantíssima, tá? Aqui a gente vai definir o seguinte: o que vai entrar para a minha análise na auditoria e o que é o não escopo da auditoria. Todo o nosso planejamento da auditoria, a gente tem que deixar claro o escopo e o não escopo, tá? Então, por exemplo, se eu fosse analisar lá aquela questão lá do hospital, né? Variação de custos do hospital, tá? Eu posso ter uma área de escopo. O que eu analisei? Eu analisei os processos administrativos, tá? E não analisei tais processos. Então, apesar de eu ter analisado a variação de custo do hospital como um todo, que envolve várias áreas lá, o meu escopo da auditoria foi só os aspectos administrativos do hospital. Eu não entrei nos aspectos médicos e finalísticos lá do hospital. Entendemos isso aí, pessoal? Então, importantíssimo aí de responder essas perguntas aí, Hugo. Quais os principais processos relevantes, né? Qual objeto, quais recursos disponíveis para a auditoria, quais questões, processos e recursos não serão abordados, tá? Então, esse último ponto aí, que teoricamente é o não escopo da auditoria, tem que deixar bem claro, porque depois, quando você vai comunicar o resultado ao gestor, né, ele tem que saber que o que foi analisado foi tal aspecto e outros aspectos não foi analisado. Então, para não dar também ali uma informação equivocada ao gestor, tá? Enfim, que aí você tem que cuidar dessa parte de destacar muito bem o que é escopo de auditoria, né, e o que é não escopo de auditoria. Quem também, aqui, ainda nessa definição de escopo, né? Quais órgãos e organizações têm responsabilidades ou perspectivas relevantes para a auditoria? Quem nos órgãos e organizações relevantes está mais bem posicionado para fornecer evidência apropriada e suficiente para responder às perguntas de auditoria? Quem é responsável para garantir a confiabilidade das informações? Quais organizações e pessoas serão excluídas? Tá? Ainda aqui nessa definição do escopo de auditoria, né, eu vou definir o que está no escopo,
quem está no escopo, onde e quando. Tá? Quais locais serão cobertos pela auditoria? Onde estão os documentos? Quais locais serão excluídos também, né? Tudo aqui também, escopo e não escopo. E, por fim, qual prazo será coberto essa auditoria? Eu vou aproveitar essa história aqui do escopo e não escopo, né, para comentar aqui uma coisa que vocês vão enfrentar aí na pesquisa, e é muito comum a gente ver os alunos trabalhando, e principalmente, né, vamos pensar aqui, né, eu estou relacionando, eu tenho sempre uma variável explicativa, né, que eu quero explicar e uma explicada, tá? Uma coisa, às vezes, que os alunos passam despercebido será que as medições, né, as minhas variáveis explicativas, elas estão efetivamente relacionadas à minha variável explicada? Isso na questão de prazo temporal. Vamos pensar o seguinte, eu quero explicar o IDEB de uma escola municipal ou das escolas municipais de tal município. E aí, eu estou pegando o investimento no ano anterior. Tá? Investimento em professor, em estrutura, etc. E tal. E aí eu pergunto a vocês, será que aquele investimento no ano anterior, ele produz reflexo no ano seguinte? Tá? Então, esse é o desafio na pesquisa, né? Quando a gente vai construir essa relação de explicação da variável, eu tenho que cuidar dessa relação de, será que aquele fator ou aquela variável que eu estou trabalhando, primeiro, ela é do mesmo período da outra variável? É comum, assim, eu estou procurando, só achei o IDH de 2010. Será que o IDH de 2010 vai estar relacionado a um fator agora em 2020? Se eu quisesse buscar lá um fator, nível de educação na escola, ou nota do IDEB. Será que eu colocar lá na minha amostra um IDH de 2010, querendo explicar o IDEB em 2025, vai fazer sentido? Será que vai ter esse link daquele período até agora? O que vocês acham? Pode Poderia ter alguma extrapolar o IDH? relação? Pode ter alguma relação, não pode? Mas será que eu posso ser questionado por causa disso? Professor, Né? poderia Não, é extrapolar o só esse IDH? dado que tem. Oi? Poderia extrapolar o IDH de 2010? Isso, então, essa é a questão, né? Então, olhando para esse mundo aí de explicar, né? E até na auditoria a gente tem que pensar nisso também, né? Professor Olavo, é que existem políticas públicas que acabam tendo reflexos em períodos subsequentes, né? A gente precisa também considerar isso, né? Perfeito, perfeito. E será que na auditoria que a gente faz, a gente olha esse aspecto, né, temporal? Tem que verificar, olhando né? ali causa e efeito, olhando essa questão de tentar explicar alguma coisa, será que a gente olha esses efeitos intertemporais, né, que ocorrem entre essas variáveis? Então, tanto na nossa pesquisa, a gente tem que cuidar para esse detalhe de relacionar a medida matemática, pessoal. A matemática é ciência exata, né? Então, assim, se você quer explicar um dado hoje com um dado que não tem relação, não tem esse link, né, essa correlação intertemporal, a matemática não vai funcionar, tá? Porque efetivamente o dado tem muito tempo e às vezes não vai fazer efeito. Ele pode explicar em parte alguma coisa assim. A gente pensar assim, os investimentos em educação nos últimos 15 anos vão explicar a nota do IDEB. Opa! Então cada ano lá vai contribuir de certa forma, tá? Para isso aí. Então, talvez uma variável ideal é eu fazer um investimento acumulado nos últimos 10 anos e comparar com a minha variável IDEB aqui. Perceberam isso, pessoal? Como que a gente vai metodologicamente construindo a nossa pesquisa? Auditoria é a mesma coisa. Tá? Se a gente quer ali buscar, né, essas explicações, a gente tem que cuidar para esses efeitos intertemporais entre os fenômenos. Todos bem aí? Bom, né? Perfeito. Mais ou menos. Mais ou menos? Vamos lá. Vamos.
Dúvidas aí, Valdemir? Não, dúvidas não, porque eu fico pensando, a gente pensa em criar variáveis, a gente está pensando em hipóteses aqui, né? E para mim as Sim. hipóteses elas devem ser fundamentadas. Então assim, eu não posso criar do nada uma hipótese, uma coisa assim, sem ter um fundamento, sem ter uma teoria, algo já. Eu fiquei pensando aqui. Certo, certo. Mas normalmente, Valdemir, né? Para te deixar mais tranquilo, vamos botar assim, essas correlações intertemporais a gente faz baseado na literatura, tá? Existem técnicas Ah, mas estatísticas você está falando também. da auditoria, né? Aqui eu estou fazendo uma mescla, Ah, mas entendi. o, Entendi. a disciplina é auditoria, mas Não, você está o que a falando gente do usa campo também, técnico porque da na auditoria a auditoria. gente faz essas medições, né? A gente faz essas Uhum. correlações para. A lógica é bem parecida, tá? Na auditoria Isso. também, você vai usar os mesmos conceitos, na academia você vai usar os mesmos conceitos. Que aqui a gente está Isso. explicando, na verdade, a auditoria ela acaba explicando um fenômeno do mundo real, né? Na academia a gente faz esse mesmo processo, tá? Entendi. E aqui está mais na questão de mensuração, né? Enfim, e eu vou ali dar uma opinião sobre critério e estado atual. Então, de certa forma, na auditoria também, eu vou ter que entender esse estado atual para ver ali, explicar em relação ao critério, entendeu? A lógica eu acho que se aplica Bem parecida, perfeitamente, bem parecida. né? Encaixa muito bem, assim. Vocês vão ver que vocês vão achar que estão fazendo auditoria, mas estão fazendo pesquisa, vão fazer pesquisa achando que estão fazendo auditoria, no final dá tudo certo. Tem Vai que dar, nada. né? Tem que dar. Muito bom. Os critérios de auditoria. Aqui, então, a gente falou aqui de escopo, tá? E aí é importante trazer o escopo e o não escopo, né? E critérios de auditoria. Então, os critérios de auditoria identificam a expectativa ou o estado exigido ou desejado em relação a um tema de auditoria, representando padrões razoáveis e alcançáveis de desempenho, em relação aos quais é possível avaliar a economicidade, eficiência e efetividade. Lembrando aqui que a gente está tratando da auditoria operacional. Então, em resumo, os padrões com base nos quais as evidências de auditoria devem ser julgadas. Tá? O critério ele serve para isso. Ele é como se fosse o padrão, né? É o padrão que eu tenho que comparar com o mundo real. Tá? Então, ele fornece um contexto para avaliar as evidências e entender os achados, conclusões e recomendações do relatório de auditoria. Tá? Então, pessoal, questão de auditoria, né? Já vimos lá sobre ela. Aí, o que nós vamos fazer? Identificar os critérios, ok? Para atender ali aquela questão, responder aquela questão. Identificando os critérios, o que nós vamos ter que fazer? Ir lá no mundo real e buscar as evidências. Se aquele processo está de acordo ou em desacordo com o critério. Tá? Professor, e aí, por favor. Relatar o nosso achado. Pode falar. Por favor, Daniel. Daniel, eu queria lhe perguntar uma coisa. Se o gasto tributário ele tem um efeito análogo ao da despesa orçamentária do ponto de vista de orçamento mesmo, né? O que o Tribunal de Contas faz em relação ao gasto tributário? Ou seja, não há uma auditoria específica para isso, não há uma linha de planejamento de auditoria para o gasto tributário, já que o efeito financeiro ele corresponde a isso Similar, né? também. Isso. Daniel, lembra que a gente falou lá daquele mapeamento e do planejamento estratégico do tribunal? Até pouco tempo, Sim. essa questão do gasto tributário, ela era. Nem a contabilidade da STN cuidava disso. Com a adoção no Brasil dessas novas de contabilidade, se passou a tentar se estimar essa questão da renúncia de receitas e mapear adequadamente esse gasto tributário, entendeu? E aí, assim, a partir do momento que a contabilidade começa a jogar luz sobre essas questões, né, os órgãos de controle vão também monitorando e avaliando. Eu comentei na aula passada que eu tive a oportunidade de assistir o julgamento da prestação de contas do presidente da República de 2024. E aí um dos ministros lá, ele destacou de forma enfática essa questão das renúncias fiscais e do gasto tributário. Tá?
Se você quiser material sobre isso, o ASTN tem uma instrução de procedimentos contábeis, né, que é a IPC 16. Aí ela traz o detalhamento desse universo aí. É bem interessante. Eu vou botar o link dela aqui para vocês. E